Vamos falar da mentira número 30. A Revolução Industrial Capitalista amaldiçoou o mundo com o terror do trabalho infantil. As 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Lawrence Reed. Então vamos desmascarar de uma vez por todas a 30ª mentira? Qual que é a mentira? Que a Revolução Industrial Capitalista amaldiçoou o mundo com o terror do trabalho infantil. Essa é uma das acusações mais repetidas contra o capitalismo e também uma das mais injustas, convenhamos, porque a verdade é exatamente o oposto. Foi o capitalismo que libertou as crianças do trabalho forçado. Agora me diga, você olha o copo meio cheio ou meio vazio? Se não houvesse capitalismo, as crianças ainda estariam trabalhando? Pense nisso. Qual a sua opinião? É fácil apontar o dedo para o passado e julgar a história com os olhos de hoje. Difícil é entender o contexto e reconhecer o progresso que nos trouxe até aqui. A esquerda adora vender a ideia de que o capitalismo escravizou crianças, mas omite o essencial. As crianças sempre trabalharam, muito antes das fábricas, muito antes das máquinas, muito antes da Revolução Industrial, desde sempre. Na verdade, foi graças à Revolução Industrial que as famílias finalmente conseguiram sustentar seus filhos sem precisar colocá-los para trabalhar. Porque quando a mentira é contada com emoção, o povo esquece a razão e repete o mesmo erro. Então vamos falar sobre a verdade sobre o trabalho infantil. Por volta de 1750, começa na Inglaterra um dos períodos mais transformadores da história, a Revolução Industrial. Máquinas, fábricas, transportes, comércio em escala global. Pela primeira vez, o ser humano produzia em volume, qualidade e velocidade jamais vistas. E o que os críticos dizem? Que as fábricas exploravam crianças. Mas o mais interessante é que gente assim só cria confusão, nunca cria nada. A verdade é outra, as crianças já trabalhavam antes e em condições muito piores, nas lavouras, nas minas, nas ruas, sem proteção, sem escola, sem alimento. Você já deve ter visto filmes sobre essa época. Era bem complicado. Se não trabalhassem, viveriam onde? Nas ruas. E, diga-se de passagem, isso ainda acontece hoje nas favelas. Ou as crianças de 5 anos são chamadas pelos de 8, que são chamados pelos de 10, e esses de 10 são chamados pelos de 13. Os de 13 são chamados pelos de 15. E quando percebemos, estão trabalhando para as organizações criminosas. Viram soldados do crime, lutando contra as nossas forças armadas, matando ou sendo mortos, deixando seus pais órfãos dos próprios filhos. Não seria melhor que estivessem trabalhando? Estudando? Exercendo uma atividade laborterápica? Como assim? Quem trabalha e estuda não tem tempo para ficar ocioso nas ruas. E aí está a raiz do problema. Trabalho e educação no Brasil estão cada vez piores. Resultado, você vê, não preciso nem falar aqui. Agora, com a Revolução Industrial, as famílias passaram a ter uma alternativa. Os pais que antes não conseguiam alimentar seus filhos, agora podiam levá-los para um ambiente fechado, com salário, roupa, comida, o que para a época era um avanço civilizatório. Os historiadores classificaram as crianças da época em 2 categorias: os aprendizes paroquiais, enviadas por autoridades públicas para as fábricas. As autoridades mandavam para as fábricas. E as crianças de mão de obra familiar, que ajudavam os pais a sobreviver. Ou seja, não era exploração capitalista, era sobrevivência social. Mas como sempre, a esquerda transformou isso em um conto de terror. Pintou o empresário como vilão e o Estado como herói. Mas os registros mostram o contrário. As fábricas privadas não tinham o poder de obrigar crianças a trabalhar. Muitas delas eram levadas pelos próprios governos locais, as chamadas poor laws, que despachavam órfãos e miseráveis para aprender um ofício e garantir abrigo. E foi justamente o aumento da produtividade capitalista que, com o tempo, eliminou a necessidade econômica do trabalho infantil. Conforme as fábricas prosperaram e os salários subiram, os pais puderam sustentar seus filhos em casa. A Revolução Industrial foi o antídoto, não a doença. Entre 1750 e 1850, a produtividade na Inglaterra triplicou. O número de famílias que conseguiam sobreviver sem renda dos filhos
cresceu exponencialmente. A miséria começou a recuar, a expectativa de vida começou a subir e o trabalho infantil foi sendo eliminado, não por decreto, mas por progresso. O que dizia Ludwig von Mises? É perfeitamente natural que os pais que precisam da renda dos filhos desejem que eles trabalhem. O capitalismo, ao elevar a renda, libertou as crianças dessa necessidade. Portanto, quando te disserem que o capitalismo explorou crianças, responda com a verdade. Foi o capitalismo que as libertou. Antes da Revolução Industrial, a infância era um luxo que os pobres não podiam ter. Depois dela, a infância virou um direito, porque o trabalho dos pais finalmente bastava para sustentar a casa. Da próxima vez que alguém repetir essa história sentimental de crianças exploradas pelo capitalismo, lembre, quem condenava o sistema era quem nunca passou fome ou quem vive às custas de quem produz. O capitalismo não criou o trabalho infantil, ele acabou com ele. E fez isso do único jeito possível, criando riqueza. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo, mas não envie só para quem já concorda contigo. Manda também para aquele teu amigo socialista que ainda acredita em conto de fadas e em revolução romântica e acha que o Estado vai resolver tudo com um decreto. E manda também para aquele teu amigo capitalista, aquele que até entende de economia, mas ainda não entendeu de história e às vezes cai na conversa mole da esquerda, achando que o capitalismo precisa de limites para ser moral. Mostre para ele que a moral está na liberdade, porque quando o indivíduo é livre para criar, para produzir e trabalhar, ninguém mais precisa colocar uma criança para sustentar a casa. E da próxima vez que te contarem essa história triste de crianças exploradas pelo capitalismo, você já sabe o que dizer. Não foi o capitalismo que destruiu a infância. Foi ele que a inventou. E eu sou o Rodrigo Maricato, advogado, fundador da DNA Cidadania e estudioso de história, política e econômica da civilização ocidental. E o que me move aqui é simples: resgatar a verdade histórica que foi distorcida por ideologias que odeiam o mérito, a liberdade e o esforço individual.